Muito bem, estamos de volta com a entrevista com o professor Zé Domingos, da coligação Esperança Está de Volta. Tempo determinado para cada candidato são 30 minutos, sendo que 15 foram no segundo bloco e 15 agora no último bloco. A gente vai dar continuidade, professor Zé Domingos, falando sobre educação, tá? Você, como professor, como sonhador em uma educação de qualidade para o nosso município, o que você tem visto, né? Qual o maior apelo da população nessa área? José, gritante, eu quero me dedicar à educação. Eu acho que esse é o caminho para a gente. Por muitas coisas, por muitas razões. Foi a educação que me trouxe aonde eu cheguei. Foi a educação que propicia aos jovens e a todas as pessoas uma melhor qualidade de vida. É por ela que nós temos que apostar. Então eu fico muito triste nessa atual conjuntura, onde nós tivemos um valor gritante com relação à educação. As escolas estão completamente abandonadas. Tem escolas que estão no chão, ainda não foram construídas. E olha que receberam verbas enormes. A educação nunca teve a verba que teve nessa atual conjuntura. E hoje nós temos uma demanda completamente estratificada com essa relação. Alunos que não têm aula, alunos que têm uma semana sim, uma semana não, alunos que não têm merendas, alimentação escolar, alunos que só tomam mingau na alimentação escolar, e isso é muito ruim para o nosso município. A educação, Josi, está completamente abandonada, e olha que nós recebemos uma verba enorme. Hoje nós temos um fundo do Fundeb que tem a garantia de pagamento inclusive para professores. Isso está sendo de forma jogada ao lixo a educação no nosso município. Como você me falou, tem muitas escolas que ainda se encontram, né, inacabadas e alunos estudando em barracão. Você, como professor, como olha esse tipo de situação? Primeiro, a educação ela tem três pilares fundamentais. Primeiro, que é estruturalmente. Não interessa exigir do professor, da professora, do educador e da educadora que ele tenha uma melhor qualidade da educação se não tem uma estrutura boa de trabalho. Porque o peso está carregado, principalmente toda a comunidade escolar, mas principalmente no professor. O segundo pilar da educação passa pela valorização do profissional. As pessoas têm que ser valorizadas, e eu estou dizendo financeiramente, valorizado do ponto de vista da formação. E o terceiro elemento que complementa tudo isso são a questão da merenda, da alimentação escolar. Isso é muito importante. Tem um projeto de educação para o município de Cametá que contemple todos esses elementos. Você, inclusive, me falou que nessa área da educação você tem um projeto, principalmente na questão da alimentação escolar. Qual o ciclo econômico, no caso da sua proposta de governo, para a alimentação escolar? É interessante essa questão da alimentação escolar, porque nós temos que desenvolver ela como importante. Eu sei a importância da alimentação escolar. Eu sou daqueles que a mamãe colocava 2 ovos numa lata de leite ninho, que se não tivesse a alimentação escolar, estava garantido para mim. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei que a alimentação ela transforma. Tem alunos e tem escola que vão até 9 horas da manhã e não voltam mais porque não tem alimentação. Então, o ciclo econômico do qual você fala, Josi, é o seguinte: nós temos até 30% minimamente de comprar da alimentação escolar regionalizada. E nós vamos ter merenda escolar, a alimentação escolar regionalizada nas escolas. E aí, como é que a gente faz? Primeiro, a gente organiza. Vamos comprar as coisas que são nossas. A farinha, por exemplo, produzida pelo pessoal aqui da agricultura familiar, nós vamos comprar das cooperativismo, eles vendem para a prefeitura transforma em política pública e os filhos destes trabalhadores comem alimentação escolar produzida por ele. E assim nós vamos fazer na área da pesca, assim nós vamos fazer nas diferentes áreas do comércio local. Então, o ciclo econômico do qual eu proponho é essa relação, alimentação escolar regionalizada. Ajuda as escolas, ajuda os meninos e meninas que vão para as escolas, ajuda o comércio local, ajuda os produtores rurais, ajuda os pescadores, e a gente daqui a pouco está num ciclo econômico desenvolvido que gera emprego e renda nesse ciclo econômico. Depois da pandemia, houve uma grande evasão, tá, de alunos nas escolas. E ainda permanece, inclusive, até hoje. A falta de estrutura nesses prédios escolares também tem contribuído, não é? Ah, sem dúvida nenhuma. Tem escolas que estão jogadas no chão, tem escolas que estão nem construídas, e olha que nós recebemos mais de 220 milhões do precatório, dinheiro que nunca nós recebemos na história de Cametá.
as escolas estão completamente abandonadas do ponto de vista. E imagina aí, tem escolas que foram licitadas, porque eu e você, quando constrói uma casa, se não der para cobrir, a gente faz até onde der, a gente trabalha de novo e constrói. Mas quando você licita uma escola, é porque tem dinheiro, é porque você já fez um orçamento. Teve escola que foram licitadas com 4 salas de aula, hoje tem 2, e usaram o dinheiro do PDDE para construir o anexo das escolas. Olha um problema grave no município de Cametá. Eu acho que tem que ter uma ação muito grave, e a ação é política, é fazer com que essas coisas não aconteçam no município de Cametá. Há algum projeto, principalmente voltado para a área da educação, que seja seu carro forte? Tem muita coisa. A primeira coisa que nós detectamos, que nós vamos fazer, anotem aí, concurso público em Cametá para todas as áreas, especialmente para a área da educação. Nós temos que fazer com que as pessoas que queiram trabalhar, que tenham qualificação, passem no concurso público. Não é PSS, não. PSS não estabiliza ninguém. Nós temos um PSS que é da Guarda Municipal, que apenas 2 cametaenses passaram aqui. Você imagina isso, não é que eu seja barrista de querer que cametaense passe, mas tem tanto cametaense com qualificação para adentrar nas escolas, para adentrar na educação, e não passa porque não tem relação com o vereador X, não tem relação com o prefeito A, e com isso não estabiliza ninguém. Então, na educação, o nosso carro-chefe é concurso público. Nós vamos retomar novamente o precatório dos professores que estão ajuizados, vamos trazer para nós e vamos negociar com o professor lá. O professor e todo o sistema de educação, a nossa proposta também é ter um plano de saúde específico para professores da rede municipal de ensino, e todo o sistema não dá mais para conviver com a quentura, com o calor, com os problemas estruturais, e fazer com que os professores não tenham essa valorização. Nós vamos ter todos esses elementos importantes para a nossa educação no município de Cametá. O transporte escolar também ainda é um agravante, inclusive é uma das perguntas que chegou para a gente aqui. O que fazer para resolver esse problema se o aluno tem vontade de estudar, mas não consegue ir até a escola? Esse é um problema que eu queria debater com vocês. Hoje a reclamação é muito grande. Se tira o rota do transporte escolar, e se tem as pessoas que trabalham, além de ter um transporte escolar inadequado. Os meninos vão em rabeta, em rabetinhas, às vezes não tem transporte escolar. Nós vamos fazer um levantamento das rotas, ver as despesas da rota, e para além disso, nós vamos pagar um salário mínimo para cada pessoa que está no transporte escolar. Porque as pessoas dizem, olha, eu tenho uma rota, ganho um valor X, não dá para pagar a despesa que eu tenho e que sai o dia inteiro. Além de qualificar o transporte escolar, nós vamos ter, para além disso, um salário mínimo que as pessoas se beneficiem do transporte escolar. E um problema grave, não dá para pensar o desenvolvimento da escola e da educação no município de Cametá sem pensar no transporte escolar, porque nós temos uma cidade propriamente que compõe ilhas e vilas e que tem muito essa relação do transporte escolar. Além da cidade que precisa de uma rota de ônibus, especialmente voltado para o transporte escolar. Agora o nosso assunto é saúde, né? Você tem visitado várias comunidades, tanto aqui dentro da cidade quanto também na zona rural, principalmente as mais distantes. Qual o maior apelo da população na área da saúde? A saúde eu queria tratar com você que está aí, que quando pega uma ferrada de arraia, quando precisa de um atendimento na saúde, sabe da dificuldade que você passa. Eu sinto isso na pele porque meu irmão há 7 meses faleceu por falta de UTI nos hospitais. Eu sinto isso na pele porque as unidades básicas de saúde, as pessoas dizem, eu preciso comprar todos os elementos para aplicar uma injeção dentro do posto de saúde. Eu vi vídeos por aí das pessoas sendo levadas num carrinho de mão para ser atendido. Eu vi um movimento muito grande das pessoas no interior tendo que vir para a cidade quando pega uma ambulância que dura 30 minutos e quando chega na UPA tem que esperar 3 horas, 4 horas para tomar uma injeção. Nós temos um sério problema em Cametá com relação à saúde. E nossa prioridade número 1 é a saúde em Cametá. Por isso, no nosso projeto de governo, nós vamos construir a nossa primeira UTI no município de Cametá. Não dá para conviver, a história de Cametá é muito grande, a gente tem mais de 300, quase 400 anos e a gente não tem UTI em Cametá.
Quantas pessoas morrem nesse rio? Quantas pessoas morrem nessa estrada por falta de UTI? Nós vamos ter UTI em Cametá. O hospital do Carapajós, Josi, será construído ou será inaugurado, porque não dá mais para conviver com isso. Essa é uma das propostas do seu governo. Eu gostaria que você realmente, de fato, firmasse aqui para todos os nossos telespectadores. Eu estou firmando para todos vocês que estão nos assistindo nesse momento e todos vocês que irão assistir nesse momento. O hospital do Carapajó será construído, será terminado. Essa é uma das metas, porque se nós construirmos naquele beiradão, as pessoas não precisam vir para a cidade, não precisam vir para a UPA, é mais fácil ir para lá. Uruçambaba já não pode ser tratado com OBS, tem que ter médio 24 horas para que as pessoas possam vir lá. Juaba não pode ser tratado como, né, que no sábado e domingo é como se as pessoas adoecessem de segunda a sexta. No sábado dizer não, doença, espera que segunda-feira eu vou ter médico. Não pode ser assim, tem que ser 24 horas. A gente não trabalha daqui dando aula lá para o interior. Por que o médico não pode ir para lá, para o interior, para o Juaba? Então, esses elementos, a saúde em Cametá, no nosso governo, será prioridade. Por muitas pessoas que dependem. A população não tem dinheiro para pagar plano de saúde, elas dependem da saúde pública para se desenvolver. E nela nós acreditamos, e nela nós vamos investir. Uma das questões também, se tratando de saúde, é sobre ambulância e ambulâncias dentro do município, que também é uma grande carência. Como resolver esse problema? Esse é um grande problema que nós temos, por exemplo. Isso que eu te falei, a ambulância gasta 3 horas. Tem gente que diz assim, olha, Zé Domingos, a gente não pode adoecer quando a maré seca aqui no interior, porque nós temos que esperar a água encher para poder ir para a cidade. Não é essa a prioridade. Por isso, a inovação que nós pensamos, às vezes as pessoas vêm para a cidade por causa de um corte, alguma coisa básico. A inovação que nós pensamos na área da saúde, toda a escola que será construída em Cametá terá um espaço de saúde para os primeiros socorros, com um profissional pago, inclusive pelo processo aqui do município de Cametá, para ficar disponível, porque não dá para construir o VS. O que interessa ter o VF não tem remédio, vai ter remédio, inclusive nessa relação com a escola. Muito bem. Faltando 2 minutos e meio, eu gostaria, professor, que você deixasse suas considerações finais, aproveitasse esse tempo, né, para falar de outros projetos. Obrigado, Josi. Eu queria te agradecer por todo esse espaço, agradecer aqui a todos vocês que estão nesse momento nos assistindo. Esse é o momento de a gente olhar olho com olho para que vocês possam compreender. O que nós estamos propondo é a mudança das nossas vidas. O que nós estamos propondo é a mudança do percurso político da nossa relação. Nós não podemos errar mais. Nós não cabe ser candidato somente por sonhos. Nós temos que ter compromisso. Eu assumo isso para cuidar das pessoas. É o maior compromisso da minha vida, afinal de contas, mais de 134 mil habitantes em Cametá e espero uma mudança drástica no município de Cametá. Por isso, eu não tenho como andar, eu não tenho como chegar em todos os espaços. Segundo a Igreja Católica, são 532 comunidades. Aí somos aí bairros, somos aí vilas, eu não tenho como chegar. Mas eu quero, através dessa relação que nós criamos, poder conversar com vocês. Votem Zé Domingos, votem 13, acreditem. Quem está falando aqui é alguém que conhece a realidade, é alguém que precisou da escola, é alguém que precisa da saúde, é alguém que conversa nessa relação com vocês. Eu sou um de vocês nesta construção. Eu sou gente da gente e, nesse sentido, a gente precisa construir um município cada vez mais com que a política ela seja instrumento de transformação social. E, nesse sentido, agradeço a oportunidade, mas peço o voto. Votem 13, votem Zé Domingos, votem no candidato do presidente Lula, que nós vamos fazer a transformação que Cametá precisa. Ainda temos mais 50. Eu vou aproveitar 50 segundos para dizer às pessoas que eu ainda não fui. Eu sei que se eu fosse na sua casa, eu tomaria um café, porque cametaense é alguém bom de coração. Eu sei que se eu chegasse na hora do almoço aí na sua casa, aí aqui na cidade, na sua vila, eu sei que você me trataria bem. A gente comia um charque com mapará, a gente comia um charque com açaí, a gente comeria isso porque vocês me tratariam bem. Eu sinto que eu estou sendo tratado muito bem por vocês. Me recebam o nosso grupo, recebo todo mundo para que a gente possa fazer uma grande mobilização
Eu não tenho recurso suficiente, mas eu tenho a fé, a esperança de que a gente pode criar um elemento importante na vida do nosso sujeito. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigada, professor Zé Domingos. Recebemos aqui o professor Zé Domingos da coligação A Esperança Está de Volta. Amanhã nós teremos aqui o candidato Emânio Cunha do Podemos, da coligação Podemos Reconstruir Cametá. Assim a gente encerra o nosso JR de hoje. Obrigada pela audiência e até amanhã, se Deus quiser.